Olá, meninas, tudo bem? Bem-vindo à nossa aula de hoje. Pessoal, eu vou começar a aula já abrindo, vamos dizer assim, um parêntese antes de tudo. Por quê? Hoje nós vamos falar a respeito de verbos, tá? Nessa nossa revisão de classes de palavra. E aí, é o seguinte, é muita coisa. Tanto é que o material dá 12 páginas como conteúdo. Se eu for falar 12 páginas aqui para vocês, a gente vai delongar muito. Isso já é um conteúdo de revisão para a turma de vocês, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma passada rápida. Eu deixei as 12 páginas no Classroom para vocês abrirem, lerem, olharem. Façam a leitura. Fiquei com dúvida? Assistiu o vídeo? Ainda tá com dúvida? Não tô entendendo? Vocês me chamam e eu tirar a dúvida específica. Porque senão, se eu for fazer isso daqui detalhadinho, bonitinho aqui, esse vídeo vai ficar gigantesco, tá? Então a gente começa com o que é verbo. Verbo é a palavra que indica uma ação, um fenômeno da natureza, um estado, né? Alguma manifestação. Isso é verbo, tá? Os verbos aí, pessoal, eles se flexionam em tempo, modo, pessoa e voz. Os verbos também são divididos em primeira, segunda e terceira conjugação. Eu já falei isso com vocês. Primeira conjugação são os verbos terminados em ar. Segunda conjugação, os verbos terminados em er. E terceira conjugação, os verbos terminados em ir. Nós temos o verbo por e seus derivados, né, que são terminados em or. E aí, a conjugação deles está dentro da segunda conjugação. E eu já citei para vocês, inclusive, um porquê disso, né? Antigamente era poer, né? Derivou-se do latim poer. E aí, por isso, dessa conjugação aí. Quanto à estrutura, um verbo costuma ter radical, vogal temática e as suas desinências, né? O radical é o início, a vogal temática vai ser a letra que vai fazer a ligação, né, entre o radical e a desinência, e as desinências elas podem ser tanto de modo, né, e tempo, pessoa. Eu acho que eu falei de número. Então, as desinências vão fazer isso. Tem tudo separadinho lá no material, dá uma olhadinha, qualquer dúvida. Seguindo aqui. Quanto às flexões. O que é flexão de número, né? Os verbos, eles podem flexionar-se em singular e plural. Quanto às pessoas, primeira, segunda e terceira pessoa, tanto do singular quanto do plural. E ao modo, nós temos o modo indicativo, subjuntivo e imperativo. O modo indicativo são verbos que vão delimitar, vão indicar certeza, precisão. Eu estou feliz. O subjuntivo indica uma incerteza. Não sei se irei à sua casa amanhã. Então, eles indicam incertezas, dúvidas e possibilidades. Já o imperativo, ele vai indicar ordem, conselho, um pedido, uma súplica. Leia este livro, é bom. Quanto aos tempos do verbo, os tempos podem ser presente, passado, que é o pretérito, e futuro, tá? Sendo que alguns deles ainda se subdivide. O presente, não, mas o pretérito, né? O passado, a gente tem o pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito. E no futuro, a gente tem o futuro do presente e o futuro do pretérito. Esses daqui mais para o modo indicativo, né? Bem, como que funciona cada modo aí, né? Vamos pensar. Cada modo fica com uma quantidade, vamos dizer assim, com alguns tempos aí. Então, vamos pensar. O modo indicativo, por exemplo, é o que tem maior quantidade de tempos. Ele tem 6 tempos. Presente, começar aqui, né? Presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. O subjuntivo, ele tem 3. E aí a gente tem presente, pretérito imperfeito e futuro. Já o imperativo, ele não apresenta tempo, tá? Mas ele apresenta duas divisões.
em imperativo afirmativo e imperativo negativo. Por quê? Como que eu posso delimitar uma ordem, vamos pensar assim, num tempo futuro? Não tem como. Eu dar uma ordem em futuro ou dar uma ordem em passado. O que eu posso fazer, às vezes, é retomar algum elemento, tá? E aí, quase sempre, a gente vai usar os advérbios, que é conteúdo da nossa próxima aula. E aí, a gente usa algum advérbio de tempo para indicar. Então, eu digo assim, faça a lição. Isso é no presente. Vamos supor assim que era aula presencial, eu ia faltar no outro dia, ia vir uma substituta, e aí eu falo assim para vocês no dia anterior: olha, pessoal, amanhã eu vou faltar. Faça a lição amanhã direitinho, igual a professora falar. Faça a lição amanhã. Então, esse amanhã que vai me dar a ideia de futuro, mas o modo imperativo, ele não tem essas variações de tempo. O que ele tem é o afirmativo e o negativo. Quanto à construção do imperativo negativo e afirmativo, não vou fixar aqui agora, mas eu já ensinei vocês a fazerem lá, né? A gente parte dos dois presentes, tanto do presente do indicativo quanto do presente do subjuntivo. Bem, quanto às formas nominais, a gente tem aí, né, o infinitivo do verbo. Então, o verbo, por exemplo, que são os verbos que a gente vai terminar em R, verbo amar, cantar, pular, saltar. Isso é a forma infinitiva do verbo. O particípio é quando a gente tem o ado, né, aí, ou o indo. Então, estou, quer dizer, o conteúdo foi estudado. E, por fim, a gente tem o gerúndio, que é aquele terminado em, por exemplo, andando, cantando, pulando, né? Tempos primitivos e derivados. Seguindo aqui. Aí, ele já vai entrar o material de vocês num sisteminha de conjugação dos verbos, tá? E isso daqui eu não vou me pautar, vocês deem uma lida. Então, ele vai conjugar vários verbos para mostrar para vocês. Pessoal, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: existem alguns verbos que são regulares e outros irregulares. E eu já falei isso também em aulas nossas. Como isso aqui é uma aula de revisão, então, assim, muitas coisas vocês já lembram. Os verbos regulares, eles terão as desinências todas iguais. Então, por exemplo, se eu pegar o verbo amar, né? Eu amo, vamos lá no presente, né? Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam. Se eu pegar o verbo sonhar, eu sonho, tu sonhas, ele sonha, nós sonhamos, vós sonhais, eles sonham. As terminações são idênticas, porque eles pertencem à mesma conjugação. Amar, sonhar, todos eles terminam em ar. Então, são verbos de primeira conjugação. Então, os verbos regulares, se a gente, memorizar a desinência de um, a gente consegue conjugar todos, tá? Agora, o problema são os verbos irregulares, porque aí esses verbos, eles vão sofrer algumas modificaçõezinhas nas suas, ou às vezes até mesmo no seu radical, ou na sua desinência, né, na forma de cada desinência. Deem uma lida aí nessa questão desses verbos. E aí, deixa eu seguir aqui. Aí ele vai falar a respeito dos verbos regulares, ele vai trazer conjugações de primeira, de segunda e terceira para vocês verem aí. Aí ele começa a falar dos verbos irregulares, né? Ele traz o verbo dar, haver, caber, pôr, né? Ferir. E aí ele vai falar a respeito de um verbo que chama verbos anômalos. Eu também já falei disso com vocês, mas vamos lá. O que é um verbo anômalo? É um verbo quando ele possui uma grande alteração no seu radical.
Então, o exemplo do verbo anômalo é o verbo ser, né? Então, vamos pensar assim, vamos pensar no verbo ser no presente. Eu sou. E no passado? Eu era. Isso no pretérito imperfeito. E no pretérito perfeito? Eu fui. Gente, mas o verbo já é ser. Olha aí, em nenhum momento eu carrego com ele, né, vamos dizer assim, características daquele verbo. Verbo ser. Aí olha aí o que eu faço, né? Eu sou, eu era, eu fui. Vamos pensar, por exemplo, no verbo amar, que é um verbo regular, né? Eu amo, eu amei, eu amava. Olha a diferença. Eu sempre tenho esse que é o radical do verbo, né? E nos verbos anômalos vai modificar tudo isso. Por isso, tá? Dessa separação aí dos verbos. Depois ele vai falar dos verbos defectivos. Os verbos defectivos, pessoal, o que quer dizer? São verbos que não têm conjugação em todas as pessoas, tá? Eles podem não ter algumas conjugações. Isso acontece muito, esses verbos defectivos, com fenômenos da natureza, porque eu não tenho como conjugar um fenômeno da natureza, por exemplo, em primeira pessoa, em eu, tá? Porque eu não tenho como realizar ações que são típicas de fenômenos naturais, tá? Por exemplo, eu não consigo chover. Então, isso daí, a não ser em questões, né? E eu já devo, não sei se vocês já estavam ligados na minha aula quando eu dei verbos para vocês, a não ser em conceitos literários, né? Aí fez esse uso literário da palavra, pode até aparecer um verbo, tipo, em primeira pessoa, mas naturalmente, fenômenos da natureza é impossível se conjugar em primeira pessoa, tá? Outros, às vezes, você não consegue conjugar em determinados tempos, mas aí ele traz para vocês. E aí a gente fala dos verbos abundantes, o nome já diz, né? Quanta abundância. Os verbos abundantes, eles têm duas formas. Isso vai acontecer no particípio, tá, pessoal? Então, quando eu tenho um verbo abundante, ele tem duas formas aí nos seus particípios. Então, aqui, por exemplo, o verbo aceitar, né? Ele pode ser tanto aceitado ou aceito, o particípio dele. Eleger, elegido ou eleito. E aí tem mais alguns para vocês brincarem e darem uma lida nesses verbos abundantes. Quanto às vozes verbais, né, pessoal? Os verbos também, eles têm vozes. Ele pode ser ativo, passivo ou reflexivo. Eu já expliquei essas questões das vozes verbais para vocês. O que quer dizer isso, né? Quando o verbo está na voz ativa, é quando o sujeito realiza a ação verbo, da oração. Quando é voz passiva, o meu sujeito, ele continua realizando a ação, só que aí ele não vai ser o sujeito da oração, ele vai ser o que a gente chama de agente da passiva, tá? Então, eu vou ter aí, pessoal, o que era o meu, vamos dizer assim, o que era o meu objeto vai virar o meu sujeito. Então, para vocês lembrarem, com certeza, eu uso muito esse exemplo com os meus alunos. Copo. Eu quebrei o copo. Eu sou o sujeito. Quebrei o verbo, né? A ação. O copo. O copo é o objeto, tá? O complemento aí. Então, eu tenho uma voz ativa. O sujeito realizou a ação. Agora, quando eu tenho uma voz passiva, isso vai inverter. Será assim: o copo foi quebrado por mim. Quem sofre essa ação, quem, né, é o meu sujeito. Quem continua praticando sou eu, mas eu virei agente da passiva, tá? Porque nessa frase, quando eu analiso o copo foi quebrado por mim, quem é o sujeito da oração? Quando eu separo em sujeito predicado, tá? Quem é o sujeito? O copo. Então, e é isso. Quanto à voz reflexiva,
é quando o próprio sujeito realiza a ação e ele sofre a ação. Então, aqui fala assim, ó, a menina olhou-se no espelho. Então, ela olha no espelho e ela sofre a ação desse verbo, certo? Bem, pessoal, é isso. Essa aulinha de revisão, né? E foi revisão e mesmo assim já tá bem longa. Deem uma lida no material, né? Tem exercício aí para fazer. Se ficou com dúvida, não entendeu alguma coisa, me chama no particular aí, me chama no privado. E a gente tenta esclarecer melhor essas dúvidas, porque é um conteúdo bem extenso mesmo. E por ser um conteúdo de revisão, tá? Eu não posso ficar me delongando muito. Essa aula sobre verbo não tem vídeo ainda no canal, tá? Específico, não somente revisão. Então, diferente dos outros que eu já tinha vídeos, então eu falei, ó, qualquer coisa vocês busquem que fica mais fácil. Mas me chamem que a gente tira a dúvida de vocês. Eu acho que vocês devem lembrar, sim, desse conteúdo, né? Tchauzinho, até a nossa próxima aula. Qualquer coisa eu tô à disposição de vocês.